Fala, meus jogadores, Enzo Abad na área, e hoje vamos fazer uma coisa diferente aqui no canal, que é uma coisa que muitos estão fazendo aqui pela internet, e eu queria fazer muito com vocês essa brincadeira, que é a tier list dos jogadores que provavelmente vão para a Copa do Mundo, jogadores que estão saindo bem, mas também não vão. Aí a gente tem aqui as categorias de bagre, correndo por fora, mediano, promete muito, entrega pouco, que é uma indireta pro Vinícius Júnior, e joga muito. A gente vai fazer essa tier list, eu tava muito animado para fazer essa brincadeira com vocês, e hoje a gente vai fazer finalmente dos jogadores para a Copa do Mundo, gente. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os seus amigos e sua família, tá, gente? Porque se eles não gostam de futebol, aqueles não aprendem a gostar, vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. Fica até o final do vídeo para você saber minha análise completa de cada um desses jogadores que estão mostrando aí na tela. Então bora começar. Pessoal, a gente vai seguir uma sequência aqui conforme tá mostrando nessas imagens. Então primeiro vamos começar logo porque é muito jogador, hein? E vou te falar que tem uns bagre aqui que, pelo amor de Deus, hoje em dia, lembrando, o critério que a gente vai usar é o que faz no clube e também o que faz na seleção. Então, consequentemente, a gente vai fazer aqui mais pensando na seleção, porque a gente tá falando de seleção brasileira. Então, vai mais contar o desempenho do jogador na seleção do que no clube, ok? Então, por exemplo, Vinícius Júnior vai contar mais atuação na seleção do que no clube, no Real Madrid. E hoje em dia no Real Madrid também não tá tudo isso. Mas bora começar. A gente tem aqui, gente, de primeiro o Hugo Souza. Meu, o Hugo, ele vai aqui pra lista e, na minha opinião, gente, o Hugo, hoje, ele vai pra Copa e ele vai por um motivo. Por quê? Porque ele vai ser o terceiro goleiro. E ele vai pra Copa hoje em dia por quê? Um fator muito importante que a gente tem que ter o Hugo. Para as penalidades. Então eu acho que o Hugo, ele joga pra caramba. E eu acho que é um cara muito importante para essa Copa do Mundo. Então eu vou colocar, gente, no joga muito. Por quê? Porque o Hugo tá jogando muito mesmo. Mas ele vai pra Copa num fator que ele joga pra caramba, que é nas penalidades. Então se ele tivesse lá contra a Croácia, ele iria bem? Com certeza a gente iria muito melhor e talvez teria se classificado para enfrentar a Argentina na semifinal. Então o Hugo é muito importante para a seleção brasileira, então vou colocar ele aqui em joga muito, ok? A gente tem aqui o Alexandro, fez uma temporada incrível no Flamengo. Eu vou colocar, gente, ele aqui porque na seleção ele promete muito, mas entrega pouco. Vamos falar assim. Mas vamos falar que ele aqui, pensando nessa aba aqui, quer saber, gente? A gente vai ter que mudar essa aba aqui. Vamos lá, porque eu quis colocar uma indireta pro Vini, só que não vai caber outros jogadores. Então aqui, ó, joga bem, vai. Joga bem, né? Joga bem, mas não tanto assim. O Alexandre vai por aqui, ó. Na seleção, contando na seleção, por clubes, o Alexandre ficaria aqui, hein? Joga muito. Wesley, na seleção, meu Deus. Gente, tem muita gente aqui, eu já vejo nos comentários, sempre vídeo da seleção brasileira. Wesley joga vôlei. Wesley, cadê o Wesley? Nessa convocação, essas coisas, e nos seus comentários, Enzo. Então, gente, o Wesley é aquele principal jogador que promete muito e entrega muito pouco. Na seleção brasileira, tá jogando muito bem na Roma, agora virou até lateral esquerdo, mas é um cara que promete muito, mas entrega muito pouco na seleção. A gente vê no último jogo da seleção, no amistoso contra a Tunísia, mal pra caramba, ele foi quase expulso, errou tudo que tentou. Wesley na seleção joga mal pra caramba. Eu vou colocar aqui em mediano, porque provavelmente ele vai pra Copa, mas eu acho ele bem mediano na seleção brasileira. E quem discordar, comenta aqui que eu quero saber a opinião de todos vocês. É claro que aqui a gente debate com amor ao futebol, né? A gente tem aqui o Wanderson. Meu, o Wanderson, pelas últimas atuações, ele tá muito correndo por fora agora.
Tá muito correndo por fora. O Paulo Henrique, gente, jogou bem na seleção. Ele jogou muito bem na seleção. No jogo que ele teve ali contra o Japão, ele jogou muito bem. Então eu vou colocar... Dodô tá correndo muito por fora, mas eu vou colocar ele aqui como Bagre. Vamos mudar isso daqui, porque, tipo... vamos colocar aqui, ó, só fora. Fora. E aqui a gente coloca um ponto de exclamação. Saber, fica assim mesmo. Fora. Então, o Dodô, ele tá aqui, fora. Entendeu? A gente vem o Vitinho tá fora. Desculpa, Vitinho, mas o Vitinho tá fora. Gabriel Magalhães, esse daqui joga pra caramba. Nossa, o Gabriel Magalhães hoje é um dos melhores zagueiros que a gente tem no Brasil. E na defesa, tirando os laterais, o Brasil tá muito bem. O Brasil tá muito bem. Eu acho que o Brasil sempre teve na história bons defensores. E hoje continua tendo. Hoje ainda não é um problema. E o Ancelotti tem trazido muito isso, né? Da gente ser um time muito bem agora defensivamente. O que é muito bom, que a gente precisava muito que o Dorival não entregava pra nós. Murilo. O Murilo tá jogando muito pelo Nottingham Forest nesse começo de temporada da Premier League. Eu vou colocar ele na seleção, ele é muito mediano. Eu acho que na seleção ele corre por fora. Porque tá jogando muito no Nottingham Forest, mas agora não é mais momento pra teste. Não é mais momento pra teste, porque quando ele foi convocado, não jogou nada. Então, lembra daquele 4x1 na Argentina? Ficou marcado por isso. Aí vocês devem estar falando, não, mas por 2 atuações você vai falar mal da... Gente, é por causa que agora não é mais momento de teste. Agora, o que eles entregaram antes vai definir o que vai fazer na Copa. Então, a gente não vai ter o Murilo. Com certeza, tá jogando muito no Nottingham Forest? Tá jogando muito. Mas é o caso do Vini na temporada passada. Tava jogando muito no Real Madrid? Tava jogando muito. Mas na seleção... Então fica difícil, correndo por fora. Entendeu? Correndo por fora. Bremer. O Bremer, pelas questões físicas, tá fora, né? Tá fora. O Marquinhos hoje em dia joga pra caramba. E muitos aqui criticam o Marquinhos. Já tá velho, não sei o que, é um jogador bem mediano. Gente, o cara joga pra caramba. E aquele cara que promete muito, entrega muito. Entendeu? Na seleção ele traz segurança para a seleção brasileira. E muitos falam, eu me preocupo com o Marquinhos sendo nosso zagueiro. Gente, o Marquinhos joga pra caramba. E aí vocês devem estar falando, lá contra o Flamengo ele fez um pênalti bobo na Arrascaeta. Então, o Marquinhos já é titular dessa seleção, já é capitão, e um jogo não vai definir ele. Aí vocês devem estar falando, e o Murilo? Então, gente, não é mais momento para teste. Marquinhos sempre tá nas convocações e tem jogado muito bem na seleção. O que ele fez uma vez no clube também não vai definir. Entendeu? Então vocês têm que colocar na balança isso daqui. Porque senão a gente fica aqui discutindo pra sempre. E muitos aqui, é claro que vão questionar a minha escolha. Eu quero saber aqui, a gente debate aqui com amor ao futebol. Entendeu? Eu tô fazendo aqui as minhas escolhas. Eu tô fazendo aqui a minha análise na minha opinião. Conforme a minha opinião mesmo. De amante do futebol. De amante da amarelinha. Então, vocês, façam de vocês aqui nos comentários e aí em casa quando vocês estiverem assistindo, ok? O Alisson. Vamos colocar ele aqui na seleção, ele joga bem. Aí vocês devem estar falando, mas o Alisson, ele não faz milagre na seleção. Então, gente, o Alisson não precisa fazer milagre na seleção, né? Vamos falar aqui. Vocês estão falando, o Alisson tem que fazer milagre na seleção para se provar. Gente, ele faz o papel dele, ele já fez uns milagres na seleção que muitos não se lembram, já fez 2 na Copa do Mundo contra a Coreia do Sul, porque muitos não se lembram, porque foi um amasso aquilo lá, mas muitos não se lembram por causa disso, mas o Alisson também contra a Bolívia, era pra gente ter ganhado de 2-0, quer dizer, perdido de 2-0 da Bolívia. O Alisson fez uma defesaça, se vocês pararem pra ver os melhores momentos contra a Bolívia, ele fez uma defesaça. Então... que militão é poupar tempo, né? Poupar tempo. Beraldo. Que sem palavras, né? Hoje o Beraldo tá fora. Alexandre. O Alexandre é aquele cara que eu vou falar, ele é muito subestimado. O que ele jogou na seleção quando o Ancelotti chamou, quando o Dorival chamou, é brincadeira. Ele traz uma segurança defensiva enorme. Enorme. Eu acho que aqui, sem palavras pra ele
quando jogou na seleção, jogou muito bem. Eu vou colocar quem jogou bem, porque jogou muito é outra prateleira também. E aí vocês... Ah, eu vou colocar o Hugo, então, a quem joga bem, né? Porque muitos vão criticar. Ah, não, Hugo. Então, o Alexandre, gente, muitos vão criticar. Eu colocaria em joga muito, mas aí vocês vão ficar aqui me criticando no chat. Então, eu vou colocar aqui em joga bem, ok? Então, quem for criticar, comenta aqui que eu respondo vocês. Ó, Léo Ortiz. Meu, o Léo Ortiz é o que eu falo. Léo Ortiz e Léo Pereira não é momento mais pra teste. Tem jogado muito bem? Tem jogado muito bem, mas não é momento mais pra teste. Eu acho que eles ainda estão correndo por fora na seleção. E o Léo Ortiz, quando jogou na seleção, ele jogou bem, mas... bem ok. Muito ok. Então, vou colocar aqui como na seleção, hein, gente? Deus me livre falar que o Léo Ortiz e o Léo Pereira é mediano no Flamengo. Não, na seleção. Nossa, meu Fabrício Bruno. Nossa. Só me lembra a imagem escorregando contra o Japão. Bruno Guimarães. Nossa, o Ancelotti tem se transformado em outra coisa, né? O Ancelotti conseguiu transformar o Bruno Guimarães em outro nível de jogador. Tá jogando pra caramba, tem organizado esse time ali com o Casemiro, não pode estar fora da convocação e não pode estar fora dos titulares pra Copa. Tem jogado pra caramba. Então aqui, Ederson, corre muito por fora. Corre muito, eu vou colocar aqui em fora, porque corre muito por fora. Corre muito, muito, muito por fora. Eu vou colocar aqui, o Léo Ortiz corre por fora. Corre por fora. João Gomes, corre por fora. Joelinton, corre por fora, com certeza, gente. Paquetá. O Paquetá, gente, hoje em dia, ele é mediano. Vamos concordar? Em geral, o Paquetá joga pra caramba. Paquetá é um meio diferente. Mas hoje em dia, tá voltando ainda daquele negócio das apostas e tudo mais. Então, hoje é mediano, hoje é reserva da seleção. Eu acho que sem discussão, hoje é cravado. Ô, gente, pera, esse cara aqui, ó, tá vendo esse Renan Lodge aqui? Gente, ele tá sorrindo pra mim de uma forma que acho que eu vou colocar ele aqui em joga muito. Tome vergonha na cara, Renan Lodge, já vou te tirar. É na ordem? É na ordem, mas o Renan Lodge tá sorrindo aqui, já tá acabando com o meu coração. Tchau, fica no fora. Se tivesse uma colocação até aqui abaixo, ele fica abaixo. Com certeza. Então, gente, Bento. Meu, o Bento hoje é reserva até do Al-Nassr, né? Tchau, Bento. Tchau. Bento não tem entregado nada na seleção também. Andrei Santos. Meu, Andrei Santos. Muitos falam que o Andrei Santos... mas ele é reserva no Chelsea. Gente... Ele também, não tem discussão, ele joga pra caramba, mas também ele tem que brigar no Chelsea com Reece James, Moisés Caicedo e Enzo Fernandes. Você acha mesmo que ele vai roubar a vaga dos outros? Não. Entendeu? Não. Então, o Andrei Santos aqui, joga pra caramba. Eu vou colocar em jogar bem na seleção, porque quando jogou, entregou muito bem. Entendeu? E aqui a gente tem o Douglas... Nossa! Douglas Luiz, fora. André, fora. Pra mim é fora. Não, pra mim é fora. Vamos colocar aqui o João Gomesinho fora também. Gerson, depois de ter se mudado pro Zenit, tá correndo por fora, hein? Quando jogou na seleção, entregou pra caramba. Mas agora corre por fora, porque não é mais momento de teste. Depois que foi pro Zenit, nunca mais foi convocado. Acabou com a carreira dele. E também não é coincidência ele querer agora ir pro Cruzeiro, né? Ô, Gerson, você teve a oportunidade de salvar sua carreira quando teve. Agora não tem mais, não. Ian Couto, meu Deus do céu. O cara que ficou de xereca pro Vinícius Júnior. Real Madrid Girona na temporada 23-24, tá louco. Tchau, Ian Couto. Nossa, na seleção ele foi muito mal, muito, muito mal. Andreas Pereira, famoso escorregadio. Então, Andreas Pereira, quando jogou na seleção, entregou, mas tá correndo por fora agora, né? Tá correndo muito por fora. O Fabinho foi convocado na última, né? E ele, contra a Tunísia, ele
ele não jogou mal, mas também não jogou muito bem. Eu vou colocar ele aqui em mediano no momento. Mas eu ainda acho que ele corre um pouquinho por fora. A gente tem o Neymar, a gente deixa pro final. Vamos deixar o Neymar pro final? Vamos? Casemiro, nossa. Vinícius por fora, né? Polêmica pro final, gente. Aqui, ó, entra no lugar. Aqui. Ederson. Hoje é bem mediano, né? Depois foi pro Fenerbahçe, meu Deus do céu. Da seleção contra Senegal entregou toda a paçoca, quase que a gente tomou gol. Rafinha, meu, o Rafinha na seleção, nos últimos jogos não tem jogado tudo isso, mas hoje ele é titular, então eu vou colocar ele aqui em joga bem, ok? Joga bem. Joga muito aqui, é uma prateleira muito acima, né? Rodrigo, meu, o Rodrigo é aquele cara que é muito subestimado, mas joga pra caramba. Eu sou muito fã do Rodrigo, vocês que estão aqui no canal há muito tempo sabem que eu sou muito fã do Rodrigo. Na seleção, gente, ele joga bem. Aí eu não vou colocar em jogar muito, porque senão vocês vão me criticar. Quer saber? Eu vou colocar ele aqui em jogar muito, que aí vocês que me critiquem aqui nos comentários. Porque aqui o tema do vídeo é na minha opinião. Então, na minha opinião, o Rodrigo joga pra caramba na seleção. Então, tanto na seleção quanto no Real Madrid, né? O Matheus Cunha, meu, o Matheus Cunha tem feito tem sido tão importante no esquema tático do Ancelotti que eu vou colocar ele aqui em joga bem. Ele, ao todo, na seleção, é mediano, mas tem sido um trabalho muito grande dele agora com o Ancelotti, porque ele tem feito um papel importante, um papel muito importante com o Ancelotti, tipo, de maluco, coisa de maluco, porque o cara é um jogador, assim, mediano ao todo, e com o Ancelotti ele tem se transformado em outra coisa. Agora vai ser reserva quando vier o Rafinha? É claro que vai. Mas o Matheus Cunha, meu, tem feito um trabalho muito importante com o Ancelotti tático, de voltar para marcar, fazer muito trabalho do Rodrigo, que é organizar o time também, junto com o Bruno Guimarães e o Casemiro, e jogar muito infiltrado no meio campo e depois subir pro ataque, correr muito pelas beiradas também em muitos momentos, e ir pro meio. Então, o Matheus Cunha tem feito trabalho muito importante tem desempenhado uma função muito importante na seleção Carlo Ancelotti. Ancelotti, junto com Bruno Guimarães, transformou o Matheus Cunha em outra coisa. Então, o Matheus Cunha vai ficar aqui. João Pedro, hoje em dia o João Pedro não tá entregando mais, né? Pelo Chelsea. Vai pra Copa? É claro que vai. Vamos colocar ele aqui em mediano, vai. Mediano. Estevão, nossa. Estevão hoje disparado junto com o Casemiro, os melhores jogadores da seleção. Vamos colocar eles até aqui, ó, em primeiríssimo aqui, ó. Né? Só pra mostrar aqui, além dos demais. Savinho, fora. Martinelli, tá jogando bem na seleção, né? Joga bem. É reserva absoluto? É reserva absoluto, mas joga pra caramba. Endrick, hoje tá fora, né? Hoje tá fora. Antony, meu, hoje não é mais momento pra teste. Ele tá correndo por fora. Infelizmente, eu queria muito que o Antony fosse pra Copa. Ele tem feito trabalho muito interessante no Betis. Tanto na temporada passada quanto nessa temporada. A temporada passada, por enquanto, foi melhor, né? Porque só tá começando essa temporada, mas não é mais momento pra teste. A Copa tá logo ali. Faltam menos de 5 meses, então... O Antony não briga mais por essa vaga. Luiz Henrique, meu, é um jogador que na seleção é bem mediano. Ah, mas o jogo contra o Chile? Por favor, gente, contra o Japão, jogou nada. Contra a Tunísia, jogou nada. Contra o Senegal, jogou nada. Então, né? Bem mediano. Vai pra Copa? É claro que vai pra Copa. Nos 18 nomes que o Ancelotti já confirmou, e se vocês não sabem os 18 nomes, vai no vídeo lá do canal, um dos últimos vídeos aqui no canal, que foi o último vídeo do ano passado, o último vídeo de 2025, os 18 nomes já cravados que o Ancelotti disse. Segundo a ESPN Brasil, o Ancelotti disse os 18 nomes que já estão cravados para a Copa, e o Luiz Henrique entra nesses nomes. Eu acho questionável? É claro que eu acho questionável. Mas, vamos lá. Mediano, na minha opinião... Nossa. Carlos Augusto, tchau. A seleção jogou horrorosamente, horrível.
de todos os horríveis. Richarlison. Né? Aí tem aquele negócio, né? Na minha opinião, ele tem que estar fora. Mas na opinião do Ancelotti, aí já é difícil. O Ancelotti ama o Richarlison de uma forma que a gente não entende, né? Então vamos aqui, ó, colocar correndo por fora na minha opinião. Porque se fosse na opinião do Ancelotti, já estaria aqui, ó, e joga muito. Joga muito. Pedro, o Pedro é um cara que eu falo aqui no canal, ele não pode estar fora da Copa. Muito por questão física. Se for por questão física, eu até entendo. Mas o Pedro tá jogando pra caramba, meu. O Pedro, eu vou ficar muito triste se ele não for pra Copa, porque é um cara, é um atacante muito completo, meu. O Pedro é um cara muito diferente. O Pedro, vamos colocar ele aqui em joga bem. Na seleção, quando foi convocado, jogou bem. Mas hoje em dia não tem sido convocado há 1000 meses, mas vamos colocar aqui em joga bem. Gabigol, nossa. Recém-contratado pelo Santos, vai jogar com o Neymar, vai querer ativar o Prime daqui a pouco, né? Caio Henrique, o Caio Henrique não tem entregado nada na seleção, né? O Caio Henrique eu acho que tá se desenhando para não ir para a Copa, correndo por fora. Douglas Santos, nossa, Douglas Santos tem jogado bem, tá? O Douglas Santos tem jogado muito bem pela seleção brasileira, tanto ofensivamente quanto defensivamente, tem entregado muito. Com o Ancelotti. O Douglas Santos eu vou colocar ele aqui em joga bem. Luciano Juba. Correndo por fora. E aqui, gente, chegam os caras mais polêmicos do Brasil. Neymar Júnior e Vinícius Júnior. Então, gente, já vamos começar aqui que se houvesse uma aba, lembra que, ó, joga bem, antes era a aba, né? Promete muito, entrega pouco. O Vini estaria aqui. Então vamos colocar aqui na seleção. Por mais que ele é bem mediano na seleção, vamos falar aqui que joga bem. Por quê? Porque também se o Vinícius Júnior olhar nesse vídeo, ele vai ficar triste, né? Mas também não é essa questão, Vini. Aqui a gente fala verdades e verdades. Verdades, tendo aqui em vista verdades. As verdades e verdades é que você é muito decisivo, mas nas verdades e verdades você é muito mediano. Então vamos colocar aqui em joga bem, caindo aqui muito entre mediano e joga bem. Se houvesse outro nível aqui, ele estaria aqui, ó, no meinho, ó. No meinho, entre joga bem e mediano. Então vai ficar aqui. O Neymar ainda é um cara diferente. Fisicamente, ele não é aquilo mais do que sempre foi. Mas continua sendo um cara muito diferente que tem que ir pra Copa. Tem que ir pra Copa. Voltou muito bem, agora evitou o Santos ser rebaixado. O Neymar, vamos colocar ele aqui. É um cara muito diferente, mas fisicamente vai que ele entregue pouco, mas na Copa eu tô muito confiante pro Neymar. Eu tô muito confiante pro Neymar. Por questão física, eu tô confiante mais ou menos, mas aí o cara é muito diferente. O cara pode entrar, decidir. O primeiro gol dele foi no MetLife Stadium, o que vai ser o estádio da final da Copa. Pode ser o último gol. Olha, meu roteiro de filme, eu até já me emociono. Tô zoando, né, gente? Também não é bem assim. Mas, seria um roteiro de filme. Mas Cristiano Ronaldo tem um roteiro de... Você é brasileiro. Você é brasileiro. Também tem os portugueses aqui que me assistem. Gente, Cristiano Ronaldo seria um roteiro de filme, mas aqui a gente é a seleção brasileira, sabe? Camisa mais pesada do mundo, não é à toa que tem 5 estrelas. Quantas estrelas tem de vocês? Né? Vou nem comentar, porque também é o mesmo número de comentários que eu tô falando, né? Então, gente, esse foi aqui a nossa tier list. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da família. Gente, eu acho que ficou bem justinha essa lista. Se vocês gostaram, o que vocês têm a discutir aqui dessa lista, comenta aqui, eu quero ficar sabendo a opinião de vocês. Aqui a gente brinca aqui durante o vídeo, mas eu também quero saber a opinião de vocês. Aqui a gente fala pelo amor e dedicação que a gente tem ao futebol brasileiro, ao futebol mundial. E aqui vocês vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. E eu
E já tem uma família que já comentou nos meus vídeos que, tipo, o filho nem gostava de futebol, comigo aprendeu a gostar. Então, gente, compartilha com todos os amigos da sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar. E aqui a gente comenta muito aqui ao amor ao futebol. Entendeu? Eu falo tudo aqui na minha opinião. Em muitos momentos eu tento ser o menos polêmico possível, porque aqui é a nossa opinião. Para muitos, a gente não vai agradar a todos. Isso é na vida. Para muitos, tudo aqui vai estar muito discutível do que eu falei. E para muitos também vai estar perfeito essa lista. Então não dá para agradar todo mundo. Isso é na vida, não só aqui, mas na nossa vida. Então a gente tem que aprender isso e tem que aprender a lidar com isso também. Então, gente, do nada uma sermão aqui. Então, gente, essa foi a lista. Se vocês gostaram do vídeo, já faz tudo isso que eu falei pra vocês anteriormente. E é isso, vou ficando por aqui. Fui!